Fala, torcedor São Paulino. Ontem o Cruzeiro venceu o São Paulo ontem por 1-0. São Paulo voltou, né, perdendo o Campeonato Brasileiro depois de 8 jogos. São Paulo estava bem no campeonato, mas acabou perdendo o jogo de ontem para o Cruzeiro. Apesar do São Paulo estava muito desfalcado, né? O São Paulo estava quase com um time inteiro, né, fora, né? Infelizmente, né? Complicado, mas é o futebol, né? O Cruzeiro tem um elenco muito bom, né? Tem uns melhores elencos. O Cruzeiro tá brigando lá pra parte de cima da tabela. O São Paulo ainda, apesar dessa derrota, que não é mal não, porque ele sabia que era difícil jogar lá no Mineirão. O Cruzeiro é um time muito forte. O Cruzeiro vive tá numa ascensão ali no campeonato. O São Paulo, apesar dos desfalques, muitos jogadores do departamento médico ainda, né? Falar a verdade, a gente vai falar do DM do São Paulo, a gente vai falar também sobre o jogo, a arbitragem também fraca do Daronco, né? Esse Arthur que não presta mais para apitar jogos, porque a gente sabe que a arbitragem dele agora piorou ainda mais, né? Ele era um bom árbitro, só que ele caiu muito de posição porque ele já tá obeso como sempre, né? O Daron não consegue nem acompanhar mais. Tá obeso e tá lelé da cabeça, cara. Impressionante esse Anderson Daronco. Tem que falar nada desse árbitro ridículo, né? Mais uma vez esse jogo, eu vou falar a verdade, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, gostei do primeiro tempo do São Paulo. O São Paulo jogou bem, apesar dessa derrota, o São Paulo jogou bem, mas só que o problema do São Paulo é questão do ataque, né? O São Paulo perdeu muitos jogadores, né? Por lesão, agora perdeu o último jogo o André Silva, né? Agora já não tem o Caleri, já não tem o Ian Francisco, o Lucas Moura ainda tá no departamento médico. São Paulo tem um número de jogadores do departamento médico, o DM lotado, impressionante, apesar dessa derrota ontem pro Cruzeiro, uma falta besta lá dentro da próximo ali na risca ali da marca de pênalti, faz uma falta desnecessária ali e ali foi um meio pênalti, né? Aí o Matheus Pereira bateu, a bola desviou e matou o Rafael. O Rafael fez um grande jogo. O Rafael fez uma boa partida, apesar de o Rafael catou bem ontem, né? O jogo foi muito bom, né? Foi bem disputado no primeiro tempo. O São Paulo jogou melhor no primeiro tempo, na minha opinião. No segundo tempo, o São Paulo caiu muito. O Cruzeiro foi para cima, melhorou, fez o gol, né? Depois do gol, claro que o Cruzeiro teve outras grandes chances também. Mas o São Paulo tentou, né? Jogou, né? Apesar de muitos jogadores departamento médico, entrou alguns jogadores que, na minha opinião, o Crespo demorou muito para mexer. Eu acho que o Crespo ontem demorou muito para colocar, para poder substituir, demorou demais, botou ainda o Patrick Lanza. Vou falar a verdade que esse lateral é fraco, apesar que o Crespo elogiou muito o Patrick Lanza, vou falar a verdade, mas ele é muito fraco, fraquinho, fraco, ele demorou demais para mexer. O Patrick já era para ter saído, já não estava jogando, marcando bem ali, dando muito mole, né? O São Paulo não conseguiu aproveitar aquele lado direito ali do Cruzeiro, lateral direito do Cruzeiro, tava muito mal ali. E o São Paulo podia ter tido mais sorte. A gente podia ter tido mais sorte. Se a gente tivesse bem sorte nesse jogo, com certeza a gente ia ganhar esse jogo. Mas o São Paulo não teve essa sorte aí. Um vacilo, né? Uma falta besta, né? Custou a derrota do São Paulo. Mas o São Paulo não jogou mal, não. O São Paulo não jogou mal, mas foi um erro que custou a derrota do São Paulo, né? O São Paulo até que jogou bem, até que não merecia ter perdido, mas é futebol, né? Futebol é assim. E o São Paulo não teve efetividade. O Cruzeiro aproveitou e fez o gol, né? Aproveitou essa boa parada, a única chance que o Cruzeiro teve. Apesar do Rafael fazendo grandes milagres nesse jogo, salvando a gente, né? Então é futebol, né? O São Paulo não é mais que vem, né? Às vezes acontece, né? Não é que a gente queria que o São Paulo perdesse essa partida, mas é futebol, né? Mas o São Paulo com certeza agora tem essas 2 semanas para recuperar alguns jogadores que estão no departamento médico. Vamos torcer para que o São Paulo consiga aí
trazer reforços. O São Paulo precisa de reforços, principalmente no ataque, né? A gente precisa de um centroavante e precisa de jogador de ponta também, na minha opinião. O São Paulo precisa de 2 atacantes urgentemente, porque o DM do São Paulo tá super lotado, né? Vou falar a verdade. A gente vai falar também sobre o diagnóstico, né? Que agora que o São Paulo soltou a nota, né? De ontem o Lucas Moura fez a cirurgia, né? Fez um procedimento cirúrgico para retirada de uma fibrose no joelho, né? Então ele vai fazer tratamento para saber quanto tempo o Lucas Moura vai ficar fora, né? Então vai se recuperar, né? Dessa artroscopia. Ele fez uma artroscopia ontem. Então nós temos que saber quanto tempo que o Lucas Moura vai ter condição de voltar. Então os médicos ainda não deram, né, essa previsão, mas é bem possível que ele deve ficar de fora do jogo da Libertadores, né? Não vai chegar, não vai conseguir, né, recuperar tempo, né, no jogo da Libertadores, que já é quase 3 semanas, né? 3 semanas, né? Que é o jogo da Libertadores. No primeiro jogo eu não sei se ele joga, mas possivelmente no segundo jogo ali lá no Morumbi ele tem a condição de jogar. Então ele não deve jogar no primeiro jogo lá no Equador, em Quito, e deve jogar provavelmente, possivelmente, no jogo de volta lá no Morumbi. Então acho que o Lucas Moura deve voltar justamente no jogo de volta da Libertadores. Ainda não tem essa. Eu tô falando aqui porque talvez, né? Isso vai depender da recuperação do Lucas aí. Mas possivelmente no segundo jogo das quartas de final da Libertadores no Morumbi. Provavelmente o Lucas Moura estará de volta. Então o São Paulo tem muitos jogadores do departamento médico. Uma lista gigante lá. E é complicado, né? Falar a verdade. São Paulo tem que ir urgentemente ir no mercado e aproveitar até dia 1º, até amanhã. Que amanhã que se encerra, né? Porque até amanhã se encerra, né? Vai fechar ali, né? A janela de transferência. Então São Paulo tem obrigação já de registrar jogador até amanhã, senão São Paulo não vai conseguir mais registrar ninguém, né? Se você de São Paulo quiser contratar, tem até hoje e amanhã. São Paulo tem que correr com o tempo, senão São Paulo não vai conseguir registrar ninguém e não vai conseguir contratar ninguém. Então São Paulo precisa agilizar rápido aí. E essa diretoria, eu vou falar a verdade, hein? Essa diretoria é ridícula. E vou falar dos preços dos ingressos que esse incompetente do Casares, que quer lucrar, mamar, destruir o São Paulo. Olha que absurdo que ele colocou lá. Porque a Comebol disse que tem que colocar essa taxa de preços, porque ela quer ganhar mais renda e a gente tem que transferir a renda tudo lá para a Comebol. E o São Paulo vai ganhar uma parte, a gente tem que dividir. É porque a Comebol pediu para aumentar o preço dos ingressos. Foi a Comebol. Impressionante, Casares. Você quer afastar o torcedor dos estádios. O torcedor não tem nem condição de entrar no estádio. Você quer aumentar ainda mais, meu amigo, o preço dos ingressos. Já não basta que muitos torcedores de São Paulo que querem ir para o Morumbi, quer assistir um jogo do São Paulo no Morumbi. Mas a Comebol, né? Que só quer mamar dinheiro, lavar dinheiro, né? Mamar com dinheiro, lavar o dinheiro. E você quer lucrar, né, Casares? Porque você não tem competência. Você quer afastar o torcedor dos estádios. Hein, Casares? Você quer afastar o torcedor dos estádios. Que absurdo você aumentar o preço dos ingressos das quartas de final da Libertadores. Torcedor que quer ir pro Morumbi para assistir o São Paulo, para ver o São Paulo. Você quer afastar o torcedor dos estádios. Você não tem vergonha, Casares? Umas quartas de final de Libertadores. Um jogo que o São Paulo... Isso vai depender do que vai acontecer em Quito, né? A gente sabe que vai ser difícil o São Paulo ganhar da LDU.
A gente sabe muito bem, a LDU é muito forte em casa, nunca perdeu ainda lá. Impressionante, não tem que falar nada, cara. O futebol é impressionante, né? Isso vai depender como é que o São Paulo vai jogar lá. E agora você quer aumentar esse preço de ingressos aí. É um absurdo, cara. Um absurdo. É incompetência sua, Casares. Você é o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Você é ridículo, medíocre, incompetente. Impressionante, mano. Tem que falar mais nada de você, Casares. É impressionante. Você quer afastar o torcedor do estádio Morumbi. Você está aumentando o preço dos ingressos. Isso é um roubo. Isso é um estelionato. Isso é um absurdo que você está fazendo, Casares. Não tem que falar mais nada de você, cara. Ridículo. Incompetente. Irresponsável. Impressionante, cara. Essa derrota ontem, né? Infelizmente, mas o Cruzeiro é um grande time. Tá brigando uma parte de cima da tabela. O São Paulo, apesar da derrota, o São Paulo ainda vai continuando com o 7º colocado. Então acho que o São Paulo agora tem 2 semanas aí para tentar recuperar Arboleda, recuperar Marcos Antônio, recuperar o Alisson, recuperar o Tolói, que provavelmente deve estrear, né? O Rafael Tolói. Tem que recuperar o seu Oscar, né? O seu Lucas, né? Já que o Enzo Dias estava suspenso, né? O Patrick jogou ontem. O Luciano e o Bobadilla estão suspensos no próximo jogo. E o Daronco, que eu vou falar a verdade, hein? O Daronco é ridículo, cara. O Daronco é um pior árbitro. Aliás, tem muitos atos ruins, mas o Daronco, cara, já deu, cara. Já deu pra ele. Um ato muito fraco, horrível. Aliás, a arbitragem brasileira é horrível. O Daronco, na minha opinião, não presta mais pra apitar jogo de futebol, não, cara. É um absurdo. O Daronco é muito ruim. É horrível. Não tem que falar nada dele, cara. Impressionante. Cara, não tem mais clima de falar de futebol, cara. Apesar dessa derrota do São Paulo, mas eu vou elogiar. O São Paulo jogou bem, mas o São Paulo não teve sorte. O São Paulo tem muitos jogadores DM, né? O ataque não funcionou. O Ferreirinha também não jogou bem, Ferreirinha. O Rodriguinho teve a chance de fazer 2 gols e perdeu. 2 gols feitos que o Rodriguinho perdeu. O Patrick Lanza, pelo amor de Deus, cara, é horrível. Perdeu 2 gols feitos. Impressionante. Aí depois tomou 1-0. O São Paulo demorou para mexer. O Crespo demorou, só mexeu lá para os 30 e tantos poucos minutos do segundo tempo. O São Paulo precisava buscar um empate. O Crespo só mexe só depois no final do jogo, quando já não precisa mais, cara. Demorou muito o Crespo para mexer, cara. Demorou demais para ele mexer. Era para ter botado o Henrique Carmo. Ele botou o Tapia e o Dineno. Cara, 2 jogador ruim, horrível. Apesar de Dineno quase empatou, mas só que cabeceou no meio do Cássio. Impressionante, cara. São Paulo teve mais, né, incompetência, né? O Cruzeiro, ele aproveitou, né? Foi efetivo uma boa parada, uma falta dentro da área. E aí foi fatal, né? Infelizmente São Paulo perdeu. São Paulo não merecia ter perdido, mas é futebol, cara. Você tem que aproveitar, né? Futebol jogado, né? Você tem que aproveitar. O Cruzeiro foi mais efetivo. O Cruzeiro que também teve chances também. Apesar do São Paulo também não jogou mal. O São Paulo fez um bom jogo. Para mim, o São Paulo controlou bem o jogo. Só que faltou qualidade, faltou criatividade. Então faltou tudo isso no São Paulo. Infelizmente. Agora, só pode ter essas 2 semanas, né? Só vai pro dia 14 contra o Botafogo, lá no Morumbi. Né? Luciano suspenso, Bobadilla suspenso. Quem será titular, cara? E o São Paulo precisa de reforços, cara. Cadê os reforços, diretoria incompetente? Cadê os reforços, diretoria incompetente? Vocês vão ficar até quando aí esperando? Impressionante, não tem que falar mais nada, tá? Vamos dar as notas, né, no jogo, né? Rafael foi bem, apesar
que a bola desviou no Alan Franco ali, matou ele, mas o Rafael, para mim, baita partida dele, nota 8 para ele. O Ferrarese tava jogando até bem, nota 8, nota 7 para ele, o Ferrarese. Alan Franco, nota 7. O Sabinão, bem mais ou menos, nota 6 para ele. O Cedric fez uma partida mais ou menos, né? Não, chegou, tentou na linha de fundo. Nota 6 para ele. O Bobadilha, impressionante, né? Nota 6 para ele, né? Pablo Maia, nota 6. Sofreu uma entrada ali violenta. Na minha opinião, o Arthur também ridículo. Não expulsou o jogador do Cruzeiro, não deu nem amarelo. Faltou critério de arbitragem no seu Daronco. Mas o Pablo Maia, nota 6. O Rodriguinho também teve chance para fazer o gol, não fez, né? Nota 6 também. O Patrick Lanz é fraco, é muito ruim. Mas ele tentou, cara. Ele não sabe cruzar uma bola, cara. É ridículo. O menino não tem condição para jogar no São Paulo, cara. Nota 4 para ele. Jogou, cara, ele é muito fraco, horrível. O Patrick Lanz não dá, cara, não dá. Ferreirinha também bem discreto também, nota 5. O Luciano também nota 5. Os que entraram, né? Não vou dar nem nota, né? Não vou dar nem nota que entraram, né? Entraram tardiamente. O Henrique Carmo era para ter botado o Henrique Carmo antes, mas demorou demais o Crespo. Não vou dar nem nota pro Henrique Carmo, não vou dar nem nota pro Tapia, não vou dar nem nota pro Dineno. Não vou dar nem nota. Apesar que o Crespo demorou demais para mexer, não vou dar nem nota pro Crespo. Agora vamos focar. 2 semanas, só pode ter obrigação usar essas 2 semanas para recuperar jogador. Agora tem essa pausa para data FIFA. Infelizmente essa data FIFA, né, que só atrapalha o futebol. Essa data FIFA é impressionante. Tem que falar mais nada, né? Vou encerrar o vídeo, né? Um abraço a todos.